Tem dentro dele um mundo de personagens. Já foi professor, coronel, fazendeiro, barão de café, líder de favela, médico. São muitas e incontáveis as personagens e as histórias a que António Fagundes deu vida no teatro, no cinema e na televisão. São quase 50 anos de carreira, sempre pautados por versatilidade e por um talento difícil de descrever. Está por estes dias em Portugal, em palco português, com a peça Tribos, e nós não podíamos perder a oportunidade de uma boa conversa com o eterno galã António Fagundes. Bom, esse eterno está ótimo, tá bom. O que é que não pode faltar numa boa conversa, além de vinho e charutos? Ah, bom, o vinho e o charuto é bom, a comidinha boa também é bom, né? E humor, né? O humor tem que ter sempre, a gente tem que estar sempre dando umas boas risadas. Esta predileção pelo vinho e charutos a acompanhar uma boa conversa surgiu há muito tempo? Muito tempo, muito tempo. O vinho realmente é uma maravilha na vida da gente, né? E aqui em Portugal eu estou perdido agora porque tem vinhos extraordinários, né? Vou tomar muito vinho aqui. E o charuto também faz bastante tempo. Faz mais de 10 anos que eu fumo charuto. Eu gosto de cachimbo também. Uhum. Deixe-me dizer-lhe que a idade não passa por si. Mesmo? Tem ido ao ginásio. Hein? Porque eu acho que está numa condição física tô fantástica. bem? Que bom. Eu acho, não é? Um sacrifício. Eu odeio fazer ginástica, mas tem que fazer um pouquinho. Falemos então desta peça, Tribos, que o traz a Portugal, que no ano passado teve 70 mil espectadores, não erro, não é? Que história é esta, António? A peça é a história de uma família disfuncional. Toda família é meio disfuncional, né? Mas essa é particularmente disfuncional, que é o pai e a mãe. E eles têm 3 filhos. Um dos filhos é esquizofrênico, a outra é uma cantora de ópera fracassada, ela canta em pubs, né? E o terceiro filho é um deficiente auditivo. E a família, particularmente o pai, optaram por oralizar o menino deficiente auditivo e ensiná-lo a leitura labial, né? E as coisas funcionam mais ou menos bem dentro da família até que esse menino conhece e se apaixona e começa a namorar uma menina que está ficando surda e é filha de pais surdos e ela sabe a língua gestual. Então, ela traz para dentro da família uma discussão sobre a cultura surda, sobre preconceito, sobre intolerância, que é muito boa. E essa coisa acontece toda num jantar, onde o menino traz a menina para apresentar na família e é uma loucura o que acontece em cena. Esta peça fala sério a brincar, porque é uma comédia. A gente chama de comédia perversa, né? Porque existe um humor rolando por baixo dessas situações todas, mas é aquele humor que você ri, mas depois você fala assim, meu Deus, eu ri disso, né? Será que eu devia ter rido? Talvez não, né? É por isso que a gente diz que é uma comédia perversa, mas ela é muito bem-humorada, é uma peça. E o António é especialmente sensível a esta realidade, a da comunidade com deficiência auditiva? Eu acho, sim, claro, a comunidade surda e a deficiência auditiva é um problema interessante da gente falar, mas eu acho que o que a Nina Raine, a autora da peça, conseguiu com essa peça, é ela conseguiu explodir essa discussão para um outro tipo de surdez, né? O título Tribos é bastante acertado por parte dela, porque aparentemente são 2 as tribos, os ouvintes e os deficientes auditivos, mas ao longo do espetáculo você percebe que essas tribos se multiplicam internamente por outras 1000, porque ela usou a deficiência auditiva quase como uma metáfora para falar da surdez do mundo, para falar do preconceito, da intolerância, da incomunicabilidade, né? Então, ela explode a discussão além da deficiência auditiva. Portanto, as dimensões que esta peça tem dado e oferecido à vida do António vão muito além da simples construção do personagem. Sim. Acabaram por trazer também experiências que têm a ver com esta realidade. Sim, com certeza, né? Eu acho que... Eu costumo brincar que uma peça de teatro ela é boa quando ela faz você se emocionar, senti-la e pensar nela 5 minutos até o estacionamento, né? Se você consegue pensar 5 minutos, a gente cumpriu a nossa função social em cena. Essa daqui eu acho que faz você pensar um pouquinho mais. Desta vez partilha o palco com o seu filho mais novo, o Bruno, e consegue vê-lo como colega de trabalho e fazer o distanciamento devido entre a paternidade e a relação com o colega? A gente costuma dizer que a nossa relação fora de cena é sempre muito harmoniosa. Então isso facilita um pouco, né? Quando você vai
ter um outro tipo de relação, fica bom. E ficou muito bom, porque eu percebi no Bruno um profissional tão apaixonado por teatro quanto eu sou, e um profissional disciplinado, estudioso, atento, né? E que se desdobra a cada dia para fazer o seu melhor em cena. Então, tem sido uma descoberta muito boa de um grande colega de trabalho. A experiência e a expectativa em relação à receptividade que o público português vai ter? O português é muito refinado, eu gosto bastante. Não é a primeira vez que eu venho com teatro para cá, já vim com 2 peças para cá. E a reação sempre foi muito interessante, muito atenta, muito carinhosa e muito presente. Então, eu tenho certeza que não vai ser diferente com Tribos, até porque, como a gente falou, Tribos tem esses níveis de leitura tão ricos que eu acho que vai estimular bastante a plateia. Qual foi com esta peça, com a Tribos, o momento mais emocionante que já viveram enquanto grupo? A gente teve diversos momentos, mas o mais realmente que eu me lembro, o mais emocionante, foi o primeiro espetáculo com acessibilidade que a gente fez no Brasil, que a gente tinha uma tradutora de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e a gente fez uma divulgação. Nós não tínhamos dinheiro para divulgar lá, porque esse espetáculo foi montado na forma de cooperativa, ele é uma cooperativa, né? Então nós não tínhamos dinheiro para divulgar, nós não divulgamos, então foi no boca a boca, na força de vontade e tal, e naquele primeiro espetáculo com acessibilidade, nós tínhamos mais de 600 deficientes auditivos na plateia. Então, foi uma coisa realmente muito emocionante. E a gente, depois de todo o espetáculo, a gente fez isso no Brasil e vamos fazer aqui também em Portugal. A gente avisa ao público que nós vamos trocar de roupa rapidamente e voltamos para um bate-papo rápido e informal com a plateia. E a volta nesse bate-papo com aquelas pessoas todas muito emocionadas foi uma sensação inesquecível. E o António ficou a dominar a língua gestual? É tão bonito, né? Eu acho que a gente, no começo lá, a gente se entusiasmou tanto, o elenco todo se entusiasmou, que a gente começou a fazer aula 2 vezes por semana com a nossa tradutora oficial, que é a Miriam. Ela ia ao teatro 2 horas antes e a gente ficava fazendo. E é uma língua realmente extraordinária, é muito bonito, é muito bonito. Muito difícil, a gente acha que é fácil, mas não é. É muito difícil. Eu já sou uma negação, eu fico pensando, é igual aquele que fica em inglês, sabe? Eu fico assim. Aprendi literalmente uma língua Só que nova. Eu fico na língua de sinais, como é que é? Aí já não deu, né? Porque aí a pessoa começa a sofrer. Na abertura deste programa, aprendi o seu nome em língua gestual. Que é assim, Qual foi a razão de ser batizado assim, António? Jamais saberemos. A sério? Não lhe confessaram o porquê? Porque é a comunidade surda que te dá o nome, né? Você Exato. não pode escolher o seu nome, tem que ser alguém da comunidade surda, né? E foram lá os amigos do Bruno. O Bruno estava saindo com essas pessoas da comunidade surda e eles começaram a dar o nome para todo mundo. E o meu foi esse aqui, não sei. E o do Bruno já agora? O Bruno é esse aqui. Já antevia, quando tinha 12 anos e dava os primeiros passos na representação, que ia dedicar toda a sua vida a esta arte? Já era um ator dedicado aos 12? Eu acho que se você não é apaixonado, você não resiste muito tempo, porque é uma profissão dura, uma profissão árdua, uma profissão que mexe muito com as suas inseguranças, com as suas fraquezas, né? Então, se você não tem uma paixão muito forte, você não resiste, né? E eu já tinha essa paixão, então eu sabia que eu ia resistir. Lembras-te de alguma frase que tenha ficado de uma peça desses tempos? Das primeiras palavras que referiu no palco? São tantas, né? Não, mas tem uma frase que não é de peça e que eu gosto muito, que é do Camus, Albert Camus. Ele dizia que o ator é aquele capaz de percorrer uma estrada todos os dias, que às vezes a plateia leva uma vida inteira. Com 48 anos de profissão, é uma história de vida a representar. Consegue guardar memória de todas as personagens que interpretou? Não, você sabe que nesse ponto o nosso cérebro é mágico, né? Ele vai eliminando as coisas, né?
porque senão a gente enlouqueceria. Imagina, eu fiz mais de 200 personagens. Se a gente for somar o número de páginas que cada personagem desses comporta, não ia caber mais nada. Né? Então, a gente vai eliminando mesmo. Eu, por exemplo, tem novelas que eu não lembro nem o nome do personagem. E ainda consegue assistir a novelas? Você sabe que é uma prática que eu acabei não tendo, por causa dos horários mesmo, né? E segundas, terças e quartas, normalmente eu gravo no Rio de Janeiro. Então, as gravações vão até 9, dependendo se você tem externas noturnas, às vezes até mais tarde. Então, já acabou o horário da novela quando eu chego em casa. E eu faço teatro de quinta a domingo em São Paulo. Então, eu chego no teatro normalmente umas 3 horas antes. Eu gosto de chegar antes para a gente conversar, então, que é exatamente o horário das novelas. Então, eu acabei não tendo o hábito de ver telenovela. De vez em quando eu tenho uma folga assim, eu me forço a ficar em casa e ver toda a programação, até porque é importante você ver os seus colegas. Costuma fazer comentários ao desempenho dos seus colegas? Eu acho que, por exemplo, a gente tem um grupo aqui que nós estamos trabalhando há 1 ano juntos, né? Não só eu, todos nós fazemos comentários sobre tudo, porque a gente tem o hábito de se reunir sempre 3, 4 horas antes do espetáculo começar e conversar sobre o espetáculo do dia anterior, sobre coisas que nós descobrimos. É impressionante como depois de 1 ano de trabalho em cima de um mesmo texto, ainda tem coisas que a gente está descobrindo, né? A gente vai descobrir novidades, eu tenho certeza, até o último dia de espetáculo, porque a plateia faz com que a gente descubra coisas novas, reações que a gente não esperava, reações que a gente esperava e não vieram. Então, é sempre muito vivo, né? Essa é a diferença do teatro para os outros veículos, né? Você retrabalha, você realimenta aquilo porque está vivo, né? Então, eu costumo conversar bastante, sim. Mas não é no sentido de dar palpite, de ficar me metendo. Não, a gente troca ideias. Né? Eu acho que a experiência não se transfere. Né? A experiência é um farol voltado para dentro. É sempre muito bom você ter experiência, tá? Mas não adianta, a pessoa não vai entender. Você pode falar, explicar, fazer, que a pessoa não vai entender. Eu sempre falo que a história do meu filho mais velho, ele ficava pondo a mãozinha assim na tomada e eu dizia assim, vai dar choque, vai dar choque. Ele ficava olhando e fazia, bom, é ótimo, então é isso. A gente sabe, né? Não há nada como a experiência para sabe que vai dar choque, não adianta, não se transfere. Ele tem que botar o dedinho lá e tomar o choque, é isso. Ainda tem medo de errar, António? Não, essa é outra vantagem da nossa profissão. A nossa profissão, ela inclui o erro. Na verdade, é através do erro que você vai valorizar o seu trabalho. É por isso que o teatro é tão fascinante, porque é no teatro que você erra. A televisão, quando você erra, você para, volta e refaz. No teatro, errou, foi, né? Então, aquele espetáculo, se você errou, você só vai consertar no dia seguinte e não será para aquele público. Será para um público novo. Então, você acopla o erro à sua experiência. O erro faz parte da sua experiência. É preciso que você erre para você continuar vivo. Então, não tem o menor problema de errar. Li alguns na pesquisa para esta entrevista que tem a energia ou se sente com 30 anos. É uma questão... Essa entrevista deve ser bem antiga. Será? Porquê? Já não se sente assim? Já não corresponde ao estado de espírito atual? Não, eu estava brincando outro dia que agora não dá mais para subir a escada de 3 em 3, sobe de 2 em 2, né? Ainda estou pulando um degrau. Já não é mau. Já não é mau. Eu acho que o interior é que vale, né? Eu acho que você tem que estar bem, você tem que estar bem com a vida. Naturalmente, existem algumas limitações físicas que a idade te traz, que o tempo te traz, mas isso faz parte da vida também, né? A idade é uma chatice? Eu acho que não. A falta de saúde é uma chatice, né? Se você estiver bem, o Schopenhauer dizia que se você tem 15 anos, é rico e bonito, mas não tem saúde, é uma porcaria a sua vida, porque se você for velho, pobre, feio, mas com saúde, vale a pena viver. Então, eu acho que o problema da idade, normalmente a gente se aflige com a idade, mas não é a idade que está nos afligindo, na verdade, é a falta de saúde. A juventude associada ao seu estado de espírito tem também a ver com uma mente liberal? Ajuda, né? Você está mais aberto para as coisas, você
mais disposto a ouvir, ajuda. A vida fica mais leve, né? Talvez você sem verdades absolutas, né? Alguma verdade você tem que ter, né? Mas as absolutas, às vezes, é bom você parar, rever. Eu viro e mexo e revejo algumas coisas minhas. Será? Não, vou continuar. Por que o amor e o casamento não se ligam? Não são compatíveis, né? Tem um livro maravilhoso, chama Contra o Amor, que é um livro de uma socióloga americana chamada Laura Kipnis. Ela tem um pedaço do livro que é fabuloso, que ela diz assim: coisas que você não pode fazer quando você está comprometido. E aí ela lista essas coisas que são 10 páginas. E que não são coisas muito importantes. São coisas assim, você não pode sair sem dizer aonde vai. Você não pode voltar tarde sem dizer onde esteve. Você não pode ser visto com alguém que a outra pessoa não conhece. E aí vai. E no fim ela diz, isso é o amor. Né? Então, na verdade, nós é que estragamos essa relação, porque a gente começou a trazer coisas para o casamento, coisas para o relacionamento, que não tem nada a ver com amor e que acabam destruindo a própria base daquela união. Né? Então, nesse sentido que eu acho que não é compatível. Se você consegue fazer com que a sua relação seja independente disso, se você consegue ficar livre e aí a outra pessoa também ser considerada livre e você, claro, você tem compromissos, você tem uma relação com essa pessoa, mas você só se encontra com essa pessoa quando você está bem e a outra pessoa também, esse é um casamento perfeito. O António, de cada vez que visita o nosso país, gosta também de sair sozinho, segundo me buzinaram ao ouvido. Gosta de dirigir por aí e de ir ao encontro das nossas paisagens, das nossas cidades. É verdade, a primeira vez que eu vim, eu passei um mês viajando sozinho por aí. Portugal, nossa, Portugal é um país lindo, né? E eu vou fazer isso não sozinho dessa vez, porque tem uma turma bem grande aí vindo, mas a gente chama de Fafá Tour, né? Eu organizo e tal e o pessoal vem junto. Nós vamos viajar bastante por aí. Mas como é que o António Fagundes se esconde num país que o conhece e o acompanha não dá há décadas? Esconder não dá, mas o português é muito gentil, então eu tenho certeza que eu vou me sentir em casa. Já tive que tirar muitas selfies aqui? Muito. O nosso país percorre-se rapidamente. Quais foram as paisagens e as cidades que chamaram mais a atenção? Olha, é difícil falar, porque, por exemplo, essa vez que eu fiquei sozinho aí, eu peguei o carro, eu me lembro que eu perguntei para a Ana, onde é o sul, né? Ela falou, é para lá. Eu fui para o sul, passei um mês, então fui até Faro, Lagos, fui Évora, Beira, eu fui embora, eu corri aquilo tudo lá. E isso na primeira vez. A segunda vez eu fui para o norte. Então, agora eu estou fazendo assim, como Portugal tudo é muito perto para nós, né? A gente atravessa o país em 6, 7 horas. Imagine, a gente em 6, 7 horas não sai do estado de São Paulo, no Brasil, né? Então, é muito perto para nós. Vai dar para a gente ir a Coimbra e voltar no mesmo dia. Com certeza vamos fazer isso. É sabido e reconhecido o seu rigor e a sua disciplina. No teatro, como na vida? Da pontualidade, você está dizendo, né? Nós tivemos um caso aqui em Portugal. Que eu soube. Acho que todo Portugal soube. Uma peixaria que ficou famoso lá no Porto. O que aconteceu é que, ao longo dos anos, eu sempre, como espectador, eu gosto muito de teatro. Né? Então, eu vou assistir aquele espetáculo, eu fico irritadíssimo na plateia. Por que não começa, né? Até porque eu sou ator, eu sei que está todo mundo lá 2 horas antes, eu sei que o cenário está pronto, a luz está pronta, está todo mundo sentado na plateia. Nós estamos esperando o quê? Por que marcou às 9 horas, 9h30? Por que não começa no horário marcado? É uma coisa que sempre me irritou profundamente enquanto plateia, né? Naturalmente, se eu nunca parei de fazer teatro na minha vida inteira, eu falei, eu tenho que seguir isso enquanto profissional. Então, por que isso? Porque eu gosto de saber que eu estou respeitando aquelas pessoas que respeitaram o horário. E se você perceber, você pode olhar, na hora marcada para começar o espetáculo, 99% da plateia já estão sentados no seu lugar esperando começar. Nós estamos esperando quem? O rei da Inglaterra?
faltou uma pessoa e nós estamos esperando e atrasamos 15 minutos do espetáculo por causa dessa pessoa. O que aconteceu no Porto foi diferente, foram 200 pessoas que chegaram atrasadas. Claro que era num universo de 1.800, né? Eram 1.800 pessoas que estavam sentadas dentro do teatro, mas chegaram 200 atrasadas e aí eles realmente quase quebraram a porta do teatro. Mas não entraram. Não entraram. Nós respeitamos as pessoas que tinham chegado na hora. E da minha mãe não entrava, né? Quer dizer, eu acho que é uma regra que a gente tem que seguir. E as regras, quando elas são estabelecidas, é igual gravidez, não existe meio grávida, né? Ou você tá ou você não tá. Então, é isso. Né? O que é mais importante para o António nesta profissão de ator? Eu acho que a profissão tem uma característica social importante, que é criticar, documentar, registrar o seu tempo, né? Mas, para mim, o mais importante, além dessa trilogia aí social, é que, através disso, você possa modificar. Você possa se modificar e, naturalmente, modificar as pessoas que estão te assistindo. É muito importante para mim saber que alguma coisa que eu fiz, em qualquer trabalho que eu tenha feito, mexeu em algum ponto do teu interior que fez você pensar 2 graus diferentes da sua vida. Então, isso daí já me satisfaz e, para mim, é a grande base do trabalho do ator. É essa possível chama, esse possível ponto de contato que a gente estabelece em algum momento mágico, que a gente não sabe nem definir exatamente qual é, mas que fez você pensar em alguma coisa que você não tinha pensado daquela forma antes. António, muito obrigada por esta entrevista. Obrigado a você. Vamos tirar uma foto para os nossos seguidores no Facebook, Vamos, pode ser? Vamos lá. Vamos a isto então. É um selfie? É um selfie. Oba! Aí, nossa. Olhamos para ali. Eu estava assim, despenteado, você nem falou nada. Muito bem. António, muito obrigada. Um grande beijinho. Muito sucesso para esta peça. Eu acho que, para fecharmos em grande, precisávamos só aqui da ajuda da Sofia, da tradutora gestual. Sofia? Força. Já agora tiramos uma foto com a Sofia também. Vamos juntar os 3. Isso aqui. Aqui estamos. Agora eu. Espetáculo. Sofia, só falta dizer só visto é tudo. Boa tarde. Dissemos então. Isto? É tudo? Boa tarde. Boa tarde, beijinho.